Olá, boa tarde. Na véspera do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o Jornal da Justiça vai falar sobre as desigualdades que essas mulheres enfrentam em pleno século XXI. Violência, racismo, as principais dificuldades e como mudar essa realidade. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, impede instalação de leitos para tratamento de Covid-19 junto à UTI neonatal, na Bahia. Afirmou que leitos para tratamento da Covid-19 só podem ser montados no Hospital Salvador, caso não haja mais vagas em outras unidades de saúde. Superior Tribunal de Justiça concede prisão domiciliar a acusado de tráfico de drogas em tratamento contra o câncer. E ainda, você já ouviu falar em contrato de namoro? Serve para que casais deixem clara a vontade de se relacionar, mas sem que esse envolvimento seja considerado no futuro uma união estável. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, impediu a instalação de leitos para tratamento de Covid-19 junto à UTI neonatal do Hospital Salvador, na Bahia. Ele levou em conta a possibilidade de contaminação resultante do compartilhamento do ambiente hospitalar e o fato de que ainda não há necessidade de leitos extras para a doença. Os leitos para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus funcionariam no Hospital Salvador, depois de uma parceria assinada entre a Prefeitura da cidade e a administração do hospital. O problema é que os leitos ficariam na mesma área onde funciona a maternidade, que hoje é administrada pela Universidade Federal da Bahia. Em uma ação civil pública apresentada ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a universidade afirmou que os leitos para tratamento de pacientes com Covid-19 ficariam próximos a locais onde recém-nascidos são atendidos, inclusive da UTI neonatal. A instituição chegou a apresentar um relatório afirmando que há falta de climatização no hospital. Disse ainda que o uso de corredores, escadas e elevadores por pacientes que se recuperam da Covid-19 poderia representar um risco de contaminação pelo coronavírus a gestantes e bebês. O TRF da Primeira Região chegou a autorizar o futuro compartilhamento de ambientes e o caso acabou chegando ao Supremo. Ao analisar a ação, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, afirmou que leitos para tratamento da Covid-19 só podem ser montados no Hospital Salvador, caso não haja mais vagas em outras unidades de saúde, e ressaltou que a maternidade recebe pacientes de todo o estado. Ele concedeu a liminar pedida pela universidade, suspendendo o funcionamento dos leitos para tratamento de Covid-19 no Hospital Salvador. Hoje, a capital baiana tem 75% dos leitos de UTI ocupados. A Confederação Nacional do Transporte questiona a lei aqui no Supremo Tribunal Federal que concede ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, competência para fiscalizar rodovias federais. A entidade sustenta que os dispositivos extrapolam o âmbito de atuação da autarquia. A CNT argumenta ainda que a norma é incompatível com a natureza do DENIT, que é de atender questões de infraestrutura no Sistema Federal de Viação. Por conta disso, a Confederação quer a inconstitucionalidade dos dispositivos. O relator da ação é o ministro Celso de Mello. O Superior Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar a acusado de tráfico de drogas em tratamento contra câncer. Quem tem as informações é a repórter Jéssica Castro. O homem foi preso em maio e o Tribunal de Justiça de São Paulo havia negado o habeas corpus impetrado pela defesa. No Superior Tribunal de Justiça foi argumentado que ele faz tratamento contra câncer e tem problemas respiratórios, por isso seria necessário que fosse concedida a prisão domiciliar. O pedido foi analisado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que considerou que o caso se enquadra nas hipóteses previstas em recente recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O documento prevê a flexibilização de prisões devido ao risco de contágio do novo coronavírus dentro dos presídios. O ministro concedeu a prisão domiciliar ao acusado por entender que, por causa do câncer, é maior o risco de ele desenvolver a forma grave da Covid-19 se ele for contaminado, e determinou que o juízo de primeiro grau defina as condições para o cumprimento do benefício. Com a autorização da Justiça, a Polícia Civil do Distrito Federal realizou hoje
2 operações para prender criminosos que tentaram roubar caixas eletrônicos em supermercados. 7 pessoas foram presas. A primeira operação foi realizada em São Sebastião, região administrativa a 35 quilômetros de Brasília. Os criminosos fizeram 2 tentativas de roubar os caixas eletrônicos de um mesmo supermercado. A primeira foi em janeiro do ano passado e eles usaram explosivos caseiros. Na segunda, em março deste ano, foram usados maçaricos para tentar arrombar os caixas. Nenhuma das tentativas funcionou e os criminosos foram presos hoje, quando estavam em casa perto do supermercado que atacaram. Já a segunda operação da polícia foi referente a uma tentativa de roubo em Recanto das Emas, a 26 quilômetros de Brasília, também em março deste ano. Os criminosos roubaram um caminhão-guincho para tentar levar os caixas eletrônicos, mas não conseguiram. Eles também estavam em casa quando foram presos hoje pela manhã. E em uma mega operação, a Força Tarefa Amazônia do Ministério Público Federal conseguiu desarticular uma quadrilha especializada em grilagem de terra em Rondônia, que já conseguiu um lucro de mais de 330 milhões de reais. As informações com o repórter Márcio Fontinelli. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Rondônia, Brasília, Mato Grosso, São Paulo e no Pará. De acordo com o Ministério Público Federal, a organização criminosa invadia e regularizava terras em Rondônia usando decisões judiciais da 5ª Vara Federal, assinadas por um juiz que já faleceu. Com isso, a quadrilha conseguiu indenizações milionárias. As fraudes aconteceram entre 2011 e 2015 e contavam com a participação de empresários, servidores públicos e advogados. Os valores bloqueados nesta fase das investigações chegam a 330 milhões de reais. Porém, ainda de acordo com as investigações do MPF e da Polícia Federal, os criminosos podem ter conseguido um lucro que chega a 500 milhões de reais. E no próximo bloco, combate à violência e ao racismo, os desafios das mulheres negras em pleno século XXI. A gente volta em instantes. Quando eu falo em Constituição Federal, eu lembro de casa, de alicerce, porque ela foi construída em prol da população. E você pode observar durante toda a Constituição dos seus artigos, como por exemplo no artigo 6º, que fala dos direitos sociais. Nós temos o direito em relação ao desenvolvimento urbano, saneamento básico, propriedade, quando a casa pode ser violada ou não. Você conhece os seus direitos? Então leia e se interaja, aprenda mais sobre a Constituição Federal do Brasil. E amanhã, dia 25 de julho, é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data é importante para reafirmar os direitos dessa parcela da população que, em pleno século XXI, ainda é vítima de muitas desigualdades. Mulher, 51 anos, negra. Este é um pequeno raio-x da vítima que aparece no vídeo gravado por vizinhos na zona sul da capital de São Paulo. A comerciante foi violentamente imobilizada por um policial com uma pisada no pescoço. Ai, meu Deus! Segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade de mulheres negras é o dobro se comparada à de mulheres brancas. O racismo estrutural é apontado por estudiosos como sendo o principal motivo da violência, que começa desde cedo. E a Ana Paula fez questão de divulgar na internet. Eu acabei de pegar minha filha na escola e eu moro em prédio. Chegando aqui no prédio, ela viu um grupo de meninas brincando no parquinho e pediu para brincar também. Eu deixei. Quando ela chegou perto das meninas, antes mesmo de dizer oi, antes mesmo de dizer olá, antes mesmo de dizer qualquer coisa, as meninas já correram cada uma para um lado. Aí ela tentou se aproximar de novo, pediu para brincar junto. E as meninas continuaram rindo e fugindo. E foi nesse momento que eu comecei a me aproximar e fiz essa foto. Eu chamei ela e falei, filha, as suas amigas não querem brincar com você? E ela me respondeu, mãe, é sempre assim. Mas não tem problema, eu não me importo. Eu gosto de brincar sozinha. A violência contra elas se perpetua pela idade adulta.
De acordo com o Atlas da Violência do ano passado, mais de 65% das mulheres assassinadas no país são negras. Uma vida pautada pelo medo de entrarem para as estatísticas. Se eu for perguntar para outras mulheres negras do meu convívio, idades iguais ou mais novas, e a maioria dessas mulheres também já foram ou violentadas, ou abusadas, ou tentativas de abuso e de estupros, ou já passaram por ser trocadas por mulheres brancas, ou são mulheres que já até aceitaram que o seu celibato vai ser definitivo e que elas não querem ninguém e que, enfim, é minha carreira e pronto, porque pelo menos eu não vou... É uma fala muito frequente, né, até. É a minha carreira e ponto, porque pelo menos eu não vou sofrer. Pelo menos eu não vou ser abusada. Então, ela se fecha para algo que é extremamente importante. Ter um relacionamento é importante. O depoimento é do documentário Solidão da Mulher Negra. Bruna, estudante de serviço social em Brasília, reuniu uma série de histórias reais para tentar tirá-las da invisibilidade. Nós somos mulheres pretas, nós somos mulheres inteligentes, nós somos mulheres bonitas e tão capacitadas quanto qualquer outra mulher, porque toda mulher tem essa capacidade de ser aquilo que ela quiser ser e agir da forma com que ela quiser agir. Quando o assunto é poder judiciário, a estimativa do Conselho Nacional de Justiça é que a equidade racial na magistratura só se torne realidade em 2044. Com ações afirmativas, o CNJ espera que até lá o quadro de juízas, desembargadoras e ministras negras ultrapasse 20%. A mulher negra ela não está presente na mesma proporção que a mulher branca. Isso revela uma real desigualdade. As cotas sociais foram medidas tomadas, ações afirmativas que vieram para tentar equilibrar essa desigualdade real. Mas foram 300 anos de injustiça, Essa ideia reproduzida de que o preto ele não é capaz, ele não tem condições de ocupar posições importantes na sociedade, isso vem sendo reproduzido e está estruturalmente dentro das corporações, dentro do setor público. Como mudar essa realidade? É importante dar oportunidades para que as mulheres negras possam efetivamente ocupar lugares em que elas possam manifestar suas ideias e que essas ideias possam influenciar pessoas. Realidade que vem mudando pouco a pouco, como em Pernambuco. Cargos importantes já estão sendo conquistados. Manuela, por exemplo, foi a primeira negra a integrar o Conselho Regional da Ordem dos Advogados do Brasil em 87 anos de instituição. Porque a gente, quando chega nos espaços, a gente precisa entender o poder da representatividade. Mas esta representatividade, ela precisa estar associada a uma consciência racial. E o que é consciência racial? Significa dizer que eu, enquanto mulher negra, sei da importância do espaço que ocupo, mas servirei de ponte para que outras pessoas também acessem esses espaços. Então, a minha militância neste conselho é uma militância para que várias pautas de equidade racial sejam aprovadas e para que cada vez mais outras pessoas pretas consigam acessar. É um diferencial colocar pessoas que têm essa consciência, porque essas pessoas servirão para abrir a porta. E aí sim, nós teremos uma OAB que, enquanto se coloca como Casa da Cidadania, reflete a pluralidade da sociedade. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a cofundadora da Abaumir Juristas Negros, que é a Kiara Michele Ramos da Silva. Olá, Kiara, boa tarde. Muito obrigada por participar conosco. Boa tarde, Afraga. Um grande prazer para mim estar aqui na TV Justiça. Agradeço essa abertura de possibilidades. Só retificando o nome, é Abaumir Juristas Negras, porque somos uma coletiva de mulheres negras e de juristas negras. A gente faz essa intersecção gênero e raça.
Que bom, eu sei que a atuação de vocês ela é forte nessa área, né? A gente precisa avançar muito, e eu falei no início, né? Em pleno século XXI, a gente está falando ainda de ocupação de espaço, de igualdades, né? Quais são os principais desafios para conter essa série de violações a que as mulheres negras estão submetidas? Esse é um tema complexo. E para que a gente trabalhe essa complexidade, não dá para a gente resumir, mas para ser bem objetivo para você, eu digo que existe um primeiro passo primordial para que a gente consiga vencer esses desafios, é que a gente se encontre. Nós, mulheres negras, principalmente nós, mulheres negras no sistema de justiça, nós precisamos nos aquilombar. Nós precisamos nos encontrar para ressignificar todas essas dores que nós vimos até aqui. Nós precisamos nos reencontrar para retomar as estratégias das nossas ancestrais que libertaram tantas e tantos durante o período de escravidão. Nós precisamos, portanto, nos aquilombar. E aí eu sempre indico, procurem juristas negras, procurem referência, você que é mulher negra no sistema de justiça, procurem referências, pesquisem por juristas negras. Precisamos nos identificar, saber onde estamos para atuarmos de forma estratégica contra tudo isso, dessa estruturação de racismo que a gente vive em sociedade. Isso só pode ser desarticulado a partir de uma articulação e um protagonismo nosso. Nós precisamos de aliadas e aliados, como temos aqui na TV Justiça, como temos em todas as esferas de atuação, mas nós precisamos assumir esse protagonismo. Eu digo, então, portanto, que o primeiro grande desafio é descobrir quantas somos, onde estamos, né? Essa falta de dados, né, é importantíssima até para ter uma atuação em relação a isso, né, de políticas públicas da sociedade, que acho que é importante também a gente ressaltar, né, doutora Chiara, que a sociedade, o Estado, todos os atores envolvidos têm um papel fundamental, porque às vezes a negra, a mulher negra, me parece que ela é a questão de pertencimento, ela acha que ela não pertence àquele espaço, que ela ali não lhe cabe, né? Tem isso na prática? Na prática, esses espaços não foram construídos para que os nossos corpos negros transitassem. Esses espaços institucionais, eles não foram construídos para que nós ocupássemos as posições de poder e de liderança. Então, é comum que toda a estrutura do racismo patriarcal, do classicismo, se juntem aí e impeçam que essas mulheres até se visualizem nessas posições. Por isso que eu ressalto a importância de nós termos referências, procurar nomes como a doutora Silvia Souza, que fez a primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal de forma brilhante, abrindo caminho para muitas de nós nessa advocacia, nessa militância estratégica da advocacia. Procurar referências como promotora Lívia Santana Vaz, procurar referências na advocacia pública, na magistratura, juízas como Adriana e Karen Luiz. Ou seja, a gente precisa realmente buscar essas referências para que a gente possa quebrar essa lógica de que esses locais não nos pertencem. A gente precisa, portanto, quebrar essa invisibilidade. Nós existimos no sistema de justiça e nós precisamos nos encontrar e reforçar essa imagem para que outras mulheres negras e outras meninas negras possam sonhar em ocupar esses espaços. Ainda existe hoje no Brasil aquela cultura de branqueamento, né? As mulheres negras não se reconhecem por uma própria cobrança, digamos assim, da sociedade? E a política foi muito importante essa pergunta, até agradeço, porque essa política é uma política estatal, como todas as demais políticas, por isso que a gente hoje cobra por ações e políticas afirmativas, porque existia uma política estatal que reforça estereótipos negativos da pessoa negra, que colocam as mulheres negras em posições de subalternidade. E a gente tem que romper com esses estereótipos. É isso que a gente pretende utilizar uma sabedoria da nossa ancestralidade que se chama Sankofa, que é um princípio filosófico que nos obriga a olharmos para trás, nos obriga a olharmos realmente para ressignificar esse nosso presente de dor, vendo todas as lutas e todas as vitórias e batalhas que nós já vencemos. E se nós sobrevivemos até aqui, a gente tem isso. Tem toda uma associação também, né, da mulher negra brasileira com o samba, com essa questão sexual. É muito complicado, a gente tem que avançar bastante ainda nessa seara. Eu sei que o evento promovido pela entidade vai falar um pouquinho disso tudo, né? Por favor, vamos finalizar agora com o serviço? O endereço eletrônico, como participar, o dia, o horário? Hoje a gente tem esse grande encontro, e aí eu convoco todas vocês que estão assistindo, homens, mulheres, brancos, mas principalmente as mulheres negras, vamos nos juntar hoje a partir das 18 horas,
19 horas, pela plataforma da Uninabuco, Recife. Nós temos o Júlio das Pretas, da Comissão de Igualdade Racial de Pernambuco, da Abaomi Juristas Negras, do Enquanto Isso em Wakanda, e com várias participações a partir do dia de hoje, às 19 horas. Então, é hoje às 19 horas e amanhã, o dia inteiro. Essa é uma oportunidade da gente ressignificar as nossas dores e realmente construir um novo futuro, o futuro que a gente merece, e com a liberdade, né? A liberdade é uma luta constante. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, né? É sempre muito importante. Esse espaço é muito importante, esse espaço dado é muito importante, porque o papel da mídia é fundamental na estruturação e na desestruturação desse racismo. Porque o papel da mídia é justamente de promover isso aí, essa mudança de estereótipo. Fica dado o serviço aí para que todos participem e a gente fale mais sobre esse assunto. Obrigada mais uma vez, boa tarde. Obrigada. E você vai ver a seguir como funciona o contrato de namoro no Brasil. Os detalhes no próximo bloco. A Constituição de 88, ela representou um duplo movimento. Por um lado, nós saímos da ditadura militar, do chamado entulho autoritário, e por outro lado, ela refletiu um consenso social que durou cerca de 2 ou 3 décadas e que hoje em dia é colocado em jogo. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a empresa Positivo como vencedora da licitação realizada para a fabricação de novas urnas eletrônicas modelo 2020. O objetivo do TSE é comprar até 180 mil equipamentos para substituir parte da quantidade atual de urnas disponíveis, que hoje é de cerca de 470 mil unidades em todo o país. As novas urnas não serão utilizadas nas eleições deste ano. E o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, reconheceu a competência da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para investigar, por falta funcional, 2 juízes auxiliares da presidência do Tribunal Fluminense. A discussão era se caberia a investigação contra juízes auxiliares, pela presidência da Corte ou pela Corregedoria do Tribunal. Na segunda-feira, 2 juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro passaram a ser investigados pela Corregedoria do Tribunal por vazamento de informações sigilosas em apuração que tramita na Corregedoria do Tribunal sobre um juiz da primeira instância. 2 dias depois da abertura dessa investigação, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Melo Tavares, editou portaria para apurar as responsabilidades dos juízes auxiliares da presidência do TJ, com o argumento de que a Corregedoria do Tribunal só poderia apurar faltas funcionais de juízes de primeiro grau e não da Corte. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, entendeu que as normas alegadas pelo desembargador para apurar a conduta dos auxiliares são claras, de que é competência da Corregedoria do Tribunal apurar falta funcional de juízes de primeiro grau, ainda que exercendo a função na presidência do Tribunal. Além disso, determinou a suspensão da investigação pela presidência do TJ para que não haja duplicidade de apurações. Você já imaginou pedir alguém em namoro e, ao invés de entregar flores, entregar um contrato para a pessoa? Já pensou? Agora, é claro que na prática não precisa ser assim ao pé da letra. Só que esse contrato de namoro, ele já é uma realidade aqui no Brasil. A gente conta agora para vocês como é que ele funciona. Somos namorados, sem a intenção de, por enquanto, constituir uma família. O que é meu e o que é seu é seu. Essas afirmações saíram do boca a boca e foram parar no papel, em forma de contrato de namoro. A Fernanda e o Eduardo fizeram isso. Essa ideia surgiu a partir de uma conversa que a gente teve e aquela querendo entender o que o outro falou, deixou de falar, o que faltava, o que não ficou compreendido. E muitas vezes na relação isso acontece, você acha que falou e o outro acha que entendeu, mas não deu muito certo. O contrato de namoro é um documento que serve para que casais deixem clara a vontade de se relacionar, mas sem que esse envolvimento seja considerado no futuro uma união estável. Essa declaração de vontade consistente no contrato de namoro poderá ser levada ao juízo para demonstrar que aquele casal não tinha o intuito de constituir família naquele momento. O contrato de namoro é particular. Então, precisa ser feito pelo próprio casal ou por um advogado.
É preciso incluir nele que o relacionamento é por tempo indeterminado, mas não é desejo de ambos que haja divisão de patrimônio no futuro. O documento deve ser registrado em um cartório com a assinatura dos dois. No caso da Fernanda e do Eduardo, o namoro deu em casamento, mas até hoje o casal mantém as cláusulas do contrato deles. Na verdade, a gente fez aquilo para o nosso próprio bem, né? Então, assim, a gente tem total interesse em seguir, né? O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau.